Bom dia, missionário. Eu vim aqui rapidinho, que eu tô com pressa, entendeu? É porque a menina ali leu pra mim ali rapidinho, que eu tava em casa, que eu já ia assim, dormir mais um cara. Aí ela pegou e leu pra mim, né? Hebreus 10, versículo 25. Ela falou assim, ó, não deixou, ó, você não pode deixar de levantar, menina, porque ó, aqui tá escrito, Deus disse assim, ó, não deixe, você não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando, pois, uns aos outros, e tanto mais quanto vocês, que se vai o que aproximando aquele dia. Então ela falou que está aproximando aquele dia e está falando que a gente não pode deixar, né? O que, ó, não deixou na vossa congregação. Então, missionário, eu vim aqui rapidinho, porque eu gosto de estar lá, assim, entendeu? E isso é entender o que está falando. Aí ela pegou, ela falou, entendeu? Aí eu vim aqui só para a senhora assim, me explicar rapidinho, porque senão eu fico igual aquela lá, entendeu? Que fica assim, um montão de anos assim, não entende a palavra, entendeu? Aí assim, eu queria falar, né? Ela falou, Deus falou que a gente não pode deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Me explica, por favor, missionária, rapidinho, que eu gosto de assim, estar sabendo, tudo bonitinho, tá bom? Olá, Rosinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Olha, primeiro você fica calma, para poder você entender o que eu estou falando, porque eu não costumo dizer que não é o que eu estou falando, mas sim o que você está entendendo, que é a nossa comunicação, tá bom? Por isso que às vezes, muitas das vezes, muitos ficam 50 anos na escola bíblica e não aprendem, porque não presta atenção. Então, não presta atenção, então não entende, não é verdade? Então, às vezes o mestre está ali explicando, né? O pastor, o obreiro, e aí eles ficam procurando o versículo aqui, procurando, a mente está procurando aqui, o versículo aqui, o versículo ali, o que? E anota aqui ali, não presta atenção. E o que faz a gente conhecer, né, entender, é a gente prestar atenção, tá bom? Primeiro eu vou pedindo para vocês, né, vai dando like, ó, o joinha, para poder a gente estar vendo que vocês estão gostando, né, das nossas aulas diferentes, eu costumo dizer. Por que diferente? Porque vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, né? Então, e a gente aqui forma-se uma nação, né, uma nação de amor, daquele que gostaria de interagir. Mas neste momento eu quero pedir a vocês, compartilhem uns com os outros, vamos compartilhando nesse grupo, vamos crescer, tá bom? E não esqueçam, todas as terças e quintas às 20 horas, ali vamos estar juntinhos assim, ao vivo, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, para poder a gente estar crescendo em graça e conhecimento da palavra, tá bom? Irmã, fica calma. Primeiro você fica bem calma, tá bom? Para você prestar atenção. Você disse, você leu, eu entendi, você leu daí Hebreus 10, 25, né? E que Deus disse que é bom que, né, que venha se congregar, igual você falou aí, né? Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Primeiro, não foi Deus que disse, foi Paulo que disse para os hebreus, né, naquele tempo, porque Paulo estava ali pregando a nova aliança, né, que eles estavam com dificuldade de entender. Então Paulo disse assim para aqueles que estavam conseguindo alcançar o que Paulo dizia, né, que era o novo e vivo caminho. Aí ele falou assim, não é bom que vocês que estão entendendo o que eu estou dizendo, que deixem de se congregar como é costume daqueles hebreus, daqueles judeus de Jerusalém, do templo, né, físico, né? Por quê? Aquelas igrejas que Paulo estava abrindo não era em congregação igual nós conhecemos hoje, era assim nos lares, né? Então, que nos lares se reuniam. Então, igreja é povo reunido, até lá escrito, né, em Efésios 4:16. Então, Paulo, aqueles que estavam conseguindo alcançar, né,
a visão, né, do novo vivo caminho que Paulo trouxe, entendeu? Então ele estava falando, ó, não é bom que vocês deixem, que estavam, se reuniam, ali aprendiam, Paulo se reunia, né, pregava, e então, mas quando eles ali saíam, eles começavam a voltar de novo para o velho pacto, para dar lei, eles, entendeu? Porque eles estavam muito acostumados, né, naquelas coisas dos fariseus, não é verdade? Então Paulo, né, tanto é que quando Paulo fala lá para os Gálatas, né, ali vocês lêem ali no capítulo 3, eles falam, ó, Gálatas insensato, quem é que está fascinando vocês? Né? É a lei ou é Jesus Cristo? Né? Vocês vão lá e você vai entender direitinho, que vocês vão entender isso e esse versículo, que até hoje, né, nós falamos, né, não é bom que deixemos nossa congregação, mas o que eu quero é que entenda o que estava sendo falado ali, né? Porque Paulo estava trazendo o reino espiritual, né? Do qual se vocês lerem todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, vocês vão entender. Então Paulo estava trazendo aquele reino espiritual que era difícil, mas até os dias de hoje é difícil do povo entender e o do povo ter esta visão e passar esta visão, né? A gente tem dificuldade de passar este evangelho do reino, né? Porque o povo está muito ligado à carne, né? O seu eu, o seu ego, a sua sabedoria, muito ligado ao chão, às coisas físicas, né? Igual Tomé, pegar para crer, né? Então, a Bíblia toda, né, fala dos seres, fala dos anjos que veio, que falou e tudo, mas hoje é um tabu, né, para se falar das coisas espirituais, né, para ainda hoje, infelizmente, com tanta coisas modernas, ainda há assim, uma resistência do povo entender este reino espiritual, né, do qual, quando Jesus falou ali, para aquele povo, em Mateus 7:22, vocês fazem maravilhas, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, né? Cure meu nome, mas eu não vos conheço. Por quê? Porque Deus é espírito, não é verdade? Então a gente faz às vezes muitas coisas, mas religiosamente. Então para a gente entender as coisas do reino, é preciso que a gente bote um pouquinho a religiosidade, assim, do lado sentado. Peraí, religiosidade, fica quietinho aí que eu quero prestar atenção e eu quero crescer na graça e no conhecimento. Jesus disse em Mateus 18, do versículo 18 ao 20 assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, né, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ão concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então veja bem, Jesus no tempo dele, né? Porque o verbo se fez carne e habitou entre os judeus, não é verdade? Então ele disse assim, naquele pacto, Jesus veio para cumprir a lei, então ele estava no pacto da lei, ele não estava no nosso tempo, pacto da graça, né? Ele ainda não tinha ido para a cruz, então ele estava falando, né? Em verdade eu vos digo que se vocês ligarem o comando do céu, né? Do espiritual, do reino, com este comando carnal, vocês ligaram, o que vocês pedirem, né, em nome deste comando espiritual, vão ser concedidos. Porque aonde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ele disse, Jesus disse, né? Por que ele disse meu nome? Porque ali ele era o único mediador, né? Mediador entre o reino da terra e o reino espiritual. Então, por isso que ele disse assim, que pedires em meu nome, Jesus de Nazaré disse isso. Então, vai prestando atenção. Então, lembre, né? Já lembramos que lá que você falou aí, que não é bom que venha congregar, não deixa da nossa congregação. Não foi Deus que falou, foi assim, né? Vamos lembrar sempre que foi Paulo dizendo para os hebreus. Estava falando para os hebreus que estavam sendo convertidos. Muito bem. Então, Mateus 24, a partir do versículo 11, diz assim, ó,
levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Hoje nós vemos, né, falsos profetas. Por que falso profeta? Porque os profetas só profetizaram até João, não é verdade? Hebreus 1 diz que Deus é que falava através dos profetas, né? Lembra que ele falou para Jeremias? Eu já te conheci antes, mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe. Então Deus é que falava, não era Jeremias falando com ele mesmo. Deus é que falava pelos profetas. Aí, quando Jesus veio, então era o profeta que falava, né? Lê em Hebreus 1, versículo 1, que vocês vão entender. Então, naquele tempo, naqueles dias, era através de Jesus que falava. Então, eles profetizaram até João Batista, né? Então, aqui ele pegou já, e Jesus estava falando, ó, levantar-se-ão, quer dizer, no futuro, vão se levantar falsos profetas. Por que falsos profetas? Porque se profetizaram até João, se depois de João alguém está profetizando, são falsos, verdade? Então presta atenção. Hoje a gente apenas vê os profetas, né, entre aspas, né? Muitos, né, trazendo mensagens de Deus já revelada, mas muitos hoje trazem número de CPF, número de não sei o que, de óculos. Eu já estou falando coisa que eu já vi, né? Coisas que não edificam, né? Porque o que edifica é o culto racional, é o culto que traz transformação para a nossa vida, para a nossa alma. Então eu estive num show, né? Show de um profeta falando o número disso, adivinhando o número, adivinhando que na bolsa da irmã tinha toalhinha, tinha isso, tinha uma toalhinha amarela, tinha não sei o que, ele, entendeu? Até acertou, não está do meu lado, não sei como ele sabia que a mulher adivinhou que um homem tinha saído e tinha falado alguma coisa com o sol de casa, sei lá, alguma coisa. Mas importa que nós viemos aí prestar atenção na palavra de Deus, que João 15 diz que eu sou a videira verdadeira, né? Então sou aqui há muitas videiras, né? Que é a Denorex. Então, o que importa? Então, o que é bom para a nossa vida é o que edifica, o que consola, né? E o que exorta. Exortar é animar, o que nos anima, né? Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos aqueles, porém, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Gente, aqui está falando de fim de mundo, não, pelo amor de Deus, tá? Aqui está falando, quem perseverar até o fim, está falando de quê? Lá no início de Mateus 24 está falando o quê? Jesus está falando o quê? Da derrubada do templo. Os discípulos mostram as pedras, uma construção do templo, e eles dizem, você não vê tudo isso? Não se preocupe com isso, que não vai ficar pedra sobre pedra. Então está se falando do fim do templo de Jerusalém. Preste atenção, tá bom? Então, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado, presta atenção, depois desse fim do templo de Jerusalém, aí presta atenção, que foi derrubado no ano 70 depois de Cristo, aí fala assim, e será pregado este evangelho, quer dizer, o evangelho do reino espiritual, do qual o pessoal tem resistência hoje, fantasma, igual Pedro, né? Fantasma. Então, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho, e todas as nações, então vai vir o fim. O fim de quê? O fim do templo físico, né? Das coisas concretas, né? Vai vir o comando, né, espiritual do reino, o comando da graça de Deus, não é verdade? O comando da fé. A fé é a certeza, o quê? Convicção do que você não está vendo, né, mas você tem certeza, não é isso? Então é este reino que está sendo anunciado, o reino da fé. Então nós somos irmãos, né, em Abraão, não é pelas obras, não é por sacrifício, não é por nada, é pela fé. Não é verdade? Preste atenção, hein? Tá seguindo o raciocínio? Preste atenção, fica calma aí, tá? Olha, aqui em João 4, no versículo 19, diz assim, estava aquela conversa, né, da mulher samaritana. Então, aqui o cabeçalho diz assim, a verdadeira adoração, entendeu? Então, você precisa ficar desesperada, porque não é lugar específico. A tua verdadeira adoração está aqui, dentro do coração.
tá bom? Então, o que está falando em Hebreus 10, 25, é que é bom que nós, principalmente hoje, nós estamos nessa visão, né? Começando a conseguir entender esta visão espiritual do reino de Deus, que é o reino espiritual. O reino de Deus não é comida, não é bebida, está dentro de nós. Então é bom que a gente se reúna, né? Se congregar é se reunir, né? Se reunir como é costume, que é dos religiosos, né? Como é costume, né? Dos religiosos. Hoje nós trazemos essa linguagem. Como é costume dos religiosos de catedrais. Então, nós precisamos também nos reunir, né? Porque juntinhos a gente, né, podemos aprender melhor, não é verdade? Então, diz assim, ó, Senhor, a mulher disse para Jesus, né? Tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, tá vendo? Ela tinha aquele entendimento, que, né, o lugar de adoração era Jerusalém. Então, aí disse Jesus para ela, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, onde eles estavam, né? Ali, os samaritanos não se davam com os judeus, então eles estavam nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, né? Não vai adorar. Porque vós adoras o que não conheces, né? Vós adoras, né? Religiosos adoram muita coisa, né? Muita coisa. São idólatras sem perceber, né? São idólatras por lideranças, são idólatras por sabedoria, são idólatras pela sua condição, né, social, pelos seus diplomas, são idólatras por muitas coisas. Então, vocês adoram o que vocês não sabem, né? O que vocês não conhecem, presta atenção. Nós adoramos o que conhecemos, né? Nós do reino, ele está falando do reino espiritual, adora o que conhecemos. Ele não conhecia o reino espiritual. Hoje não é diferente, né? Muitas das vezes os religiosos também estão adorando o que não conhece. E se conhecer, fica espantado, né? O cozinha real mesmo, que é, meu Deus! O que apareceu ali? Está chegando, entendeu? Presta atenção. Adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Porque o Jesus de Nazaré veio para Israel, né? Ele veio lá em Mateus 15, 24. Ele veio para Israel. Então, mas vem a hora, Jesus diz no versículo 23, mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, entendeu? Tá difícil de entender essa visão, né? Em espírito e em verdade, não, quer dizer, essa palavra verdadeira aqui não é em filosofia, né? Vamos filosofia, nem blá blá blá, nem em autoajuda, não é em adivinhações, não é nada disso, né? Em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, né? 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher falou assim, eu sei, respondeu a mulher, né, que há de vir o Messias. Ela estava ali com o Messias. É igual hoje, né, Cristo já veio, mas ainda estão esperando ele vir. Ou não sei, Jesus de Nazaré não é possível que estão esperando, né? Embora eles vivem anunciando a morte de quem Jesus de Nazaré, no caso a parte física, homem, né, já desapareceu, já morreu. E ele ali, o ungido, né, a resiliente de Jesus de Nazaré já ressuscitou. Então eu não sei o que vem a ser eles anunciar a morte de quem? Né? A morte de quem? Na história já foi ali contada que Jesus ficou 3 dias ali, né? Falou para os discípulos fazer isso em memória de mim, naqueles 3 dias que ele ia ficar ausente, né? Mas depois ele o que? Ressuscitou. Mas hoje, até hoje, dias de hoje, o povo, eu não sei, vive esperando, eu não sei se é o Jesus de Nazaré de novo, e vive também anunciando a morte dele de novo, eu não sei direito, né? Mas não importa, vamos entender com o raciocínio. Então, 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo.
quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ao 26, Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Né? O resiliente ali de Jesus está falando: eu sou, você não acredita que eu sou o Messias que estava sendo anunciado, né, que viria? Né? E o Cristo resiliente, né, aquele que recebeu a incumbência lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, 3, estava ali presente na frente dela, né? E aí aquele que ressuscitou, né, e trouxe um novo e vivo caminho, a novidade de vida, né? Que nós precisamos alcançar, mas nós queremos ficar ali, ó, igual os pessoal do Egito virando, rodando, né? Rodando, e não consegue alcançar Canaã, né? Na lucidez, não é verdade? Então, fazer o que, né? Preste atenção. Então, mulher, para concluir esse raciocínio, para você entender, não ficar desesperado com esse negócio de ele ali, né? Deus não está no monte, Deus não está no baixo, Deus está onde nós estamos, não é verdade? Não é verdade? Tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é santo, né? Tem muito lugar que diz que é santo, mas não é santo, porque desce até espíritos negativos, né? Porque do outro lado é igual desse lado aqui, tem os positivos e os negativos, né? Tem o mocinho e os bandidos. E tem lugar aí que fala, às vezes, que tem lugar que faz tira a sandália do teu pé, que lugar que é santo, entendeu? Mas acaba naquele lugar, acaba, né? E na casa de um valente não pode entrar outro valente, né? Então, mas é o que a gente às vezes vê. Na casa de um valente, se o valente é santo, não pode entrar o outro valente ali e fazer bagunça, não é verdade? Então, preste atenção, hein? Mas isso é outra aula, né? Vamos, para terminar, vamos aqui nesse raciocínio de Atos 17, né? Que nós sabemos que Atos é um livro histórico, né? Que foi ali Lucas, que é um historiador, médico historiador, que também não andou com Jesus de Nazaré, mas pesquisou tudo. Então, o livro de Lucas e o livro de Atos, é Lucas falando, né, escrevendo minuciosamente tudo que aconteceu com Jesus de Nazaré, escrevendo para Teófilo, né, um bambambam grego. Então, preste atenção. Então, aqui ele disse assim, contando assim, o discurso de Paulo em Atenas, ele contando como é que foi, né? Paulo contou para ele, aconteceu isso. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria, né, dominante da cidade. Eles eram muito idólatras, né? Ali, né, nos lugares ali, presta atenção. Temos que ler sempre o contexto para a gente entender o texto, mas isso não é o caso aqui, vamos terminar aqui nesses versículos. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali, se reunindo, né? E alguns dos filósofos, né, epicureus, e contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Paulo estava ali na visão espiritual, né? Que Paulo foi o único que foi a terceira dimensão, e em espírito ele foi arrebatado, ele saiu do corpo, né? Do qual hoje também a gente fala sobre isso, as pessoas acham escândalo, os religiosos, você quer ficar com o pescocinho assim, não entende, né? Não, tem, né, há vários dons, né? E um deles é sair do corpo. Eu, por exemplo, tenho esse dom, né? Então, não é quando a gente quer, né? Mas no meu caso. Mas, então, Paulo, né? Ele foi saído do corpo para poder receber essa incumbência, né? De trazer esse novo e vivo caminho. Né? João também, quando estava na ilha de Pátima ali, para receber aquelas instruções para as 7 igrejas, né? E também foi em espírito. Vocês lerem direitinho no capítulo 1, vocês vão entender que foi em espírito, não foi Deus é espírito, Deus não fala com carne, tá bom? Presta atenção. Então, vamos aqui entendendo. Aí o povo ali não está entendendo nada dessas coisas que Paulo, né, falando, entendeu? Ainda mais Paulo, né, que ele já foi outrora perseguidor,
Esse cara tá doido, tá aqui falando um montão de coisa, ele quer acabar com o nosso comércio, né? Ele quer acabar com o nosso comércio. Então, o que tá falando esse tagarela? Aí eu falo assim, e outros parece que pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então preste atenção, gente, traz para os dias de hoje, até hoje, entendeu? Se vivem anunciando a morte de Jesus, porque não entende a ressurreição, não entende que Jesus ressuscitou, que Jesus é vivo, só canta um prego, fala um tom na graça, porque ele vive, posso crer no amanhã. Não é posso crer no amanhã, nós podemos crer hoje, entendeu? Presta bem atenção. Então nos dias de hoje é assim. Se a gente está falando dessa visão da graça, fica insistindo para o povo sair do negócio de Moisés, de Malaquias e para entender, temos que avançar, prosseguir para o alto, para a soberana vocação em Cristo. Então nós ficamos puxando o povo, né? Essa aliança, esse pacto é eterno. Se é eterno, não tem como se renovar. Qual é o homem que renova essa aliança, meu Deus? Né? Não tem como nem revogar, nem renovar. O homem faz sim, renova alianças, homem com homem, aqui na terra, entre nós, né? O homem tem dificuldade de alianças, tem dificuldade de amizade sincera, então podemos sim renovar alianças entre nós, mas foi Deus que fez aliança com o seu povo eternamente na cruz, já pagou o preço, já comprou, já pagou, entendeu? Então, não tem como o homem, né, renovar a aliança com Deus. Quem somos nós? Né? Então, Deus não é soberano? Ele é soberano, ele já fez essa aliança eterna. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Preste atenção. Então, aqui ele diz que esse tagarela está falando aí, parece pregador de estranho deuses, né? Para eles eram estranhos, e hoje em dia também não é diferente, infelizmente. O povo é tão inteligente, né? Estudam tanto, mas não entende. Então, pois pregava Jesus e a ressurreição, que é isso que importa, é pregar o Deus vivo, né? Chega de filosofia, de costume, de tradição, de ritual, disso, daquilo, outro, coisas do pacto passado, coisas de Israel, né? Essas festas de Israel, esses costumes de Israel, né? Então preste atenção, quer fazer, faça, mas não em nome de Deus, não como doutrina. Então, versículo 19, então, tomando-o consigo, o levantaram ao aerópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Perguntando, né? Pode perguntar também para mim e para você. Que nova doutrina? Não é nova doutrina, gente. Naquele tempo, Paulo até falava lá com Gálatas, né? Gálatas sensato, quem vacinou vocês? Presta atenção. E hoje também nós temos que falar, né? Nós estamos no reino espiritual estabelecido, reino eterno. Né? Leiam lá Hebreus 9 todo e Hebreus 10 todos, que vocês vão entender. Né? Foi Deus que fez a aliança, né? E aqui, escreveu na nossa mente, na nossa alma, não foi, mas a letra mata, o Espírito vivifica. Presta atenção. Então, aqui, 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso. Eles questionando Paulo. Naquele tempo é louvável, porque era realmente uma ignorância, né? Porque era difícil para eles entender esse reino espiritual, né? Era difícil eles entender aquela transição que estava sendo feita ali, né? Daquele pacto, né? Da lei, da letra ali, para as coisas invisíveis, as coisas espirituais, para a aliança da fé, né? Verdadeira, salvítica. Então era difícil, mas hoje não é difícil, gente. Hoje não é difícil, se vocês entenderem que quem comanda é o mundo espiritual, né? Não são os bambambãs físicos, não, entendeu? Não, quem consagra, entendeu? É o comando espiritual, não é os físicos, né? Lembra lá que Deus falou para Jeremias,
Jeremias, eu te conheço desde antes de você estar no ventre da tua mãe. E foi eu que te designei para ser profeta, antes de nascer, né? E ali também em João também está escrito que eu não foi, acho que é 15, versículo 16, não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi, né? Aí agora vem, eu falo para menino, você aceita Jesus? Que é isso? Presta atenção. Não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Eu escolhi para que vades e dê fruto, e o seu vosso fruto permaneça. E fruto não é alma, não, entendeu? Tem muitos que falam que fruto é alma, não é alma, não. Ninguém ganha a alma para Jesus. A gente anima a alma para Jesus, que tem muita alma desanimada, né? Então a gente tem que ter essa incumbência de um animar o outro, né? Para em Cristo sermos nós juntos vencedores. Mas não ganhar, que a alma já é Jesus. Se a alma não for de Jesus, não é a alma vivente, né? Porque o fôlego de vida vem, né, do comando espiritual. Presta atenção, mas isso é outra aula. Então diz assim, ó, 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir últimas novidades. Para eles era novidade, né? O reino espiritual. E infelizmente passou mais de 2000 anos e para muitos é novidade também, que querem ser só religiosos. Entendeu? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Só querem viver disso. Isso aí não é culto racional. Entendeu? Culto racional é você entender a palavra. Por isso que eu estou falando para você ir, para você entender tudo que é falado, entendeu? Senão você entra e sai do mesmo jeito, menino. Presta atenção. Ó, versículo 22. Então Paulo, né, levantando-se no meio da discussão lá, ele diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu tô vendo que tu é muito religioso, vocês aí, muito bom, entendeu? Claro, presta atenção, mas acontece que vocês não estão prestando muita atenção no verdadeiro comandante aí, no líder de vocês, o único, entendeu? Que trouxe, entendeu? Essa coisa boa, novidade de vida para nós, entendeu? 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Então, são muitos religiosos, né? Palavras, filosofias bonitas, né? Oratórias e tudo, mas não conhece o Deus verdadeiro, o Deus invisível, mais real. Conhece o Deus de festas, o Deus que precisa disso, precisa daquilo, que depende disso, que depende daquilo. Conhece o Deus que eles mesmo ficam anunciando a morte, né? Que falam uma hora, falam uma coisa, outra hora falam outra. Então, presta atenção. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos. Presta atenção que está escrito em Atos 17, versículo 23 e 24. Então Paulo, levantando-se no meio da reunião, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, religiosos, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, religiosos, sem conhecer, e que é o Deus invisível, é precisamente aquele que eu vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Não precisa disso, não precisa daquilo. Não importa que adore ele em verdade, né? Em espírito e na palavra de verdade. Não em costume, tradição, ritual e blá blá blá.
né? Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita em catedral, e aqui, e aquilo outro, não. Ele, o reino não é comida, não é bebida, está dentro de nós, entendeu? Então, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, né? Claro, se respiração é alma vivente, né? Então, você ganha alma para Jesus. Oh, meu Deus, a alma é de Jesus. Você pode animar a alma. 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, né? E os limites da sua habitação. Então, fica calma, menina, e presta atenção na palavra, né? E Deus não habita em tempo feito por mão, ele está aqui, ele está ali, não sei o quê. No livro de Mateus tem até fala assim, se vocês virem falar, ele está ali, ele está aqui, vocês não acreditam, foi Jesus falou, não acredita, entendeu? Presta atenção, porque ele está dentro de nós. Quando vocês ouvirem aquela musiquinha assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu chego aqui, meu Senhor já estava. Não acredite, entendeu? Porque ele só chega se você chega, entendeu? Preste atenção. E não esqueça, no mesmo lugar não pode ter dois valentes, né? Então, se o lugar é santo, porque existe um santo, que é o Cristo ressurreto, né? Então, mas se vocês verem algum outro fogo estranho ali, entendeu? Então, entendeu? Não fica dois valentes no mesmo lugar. Ou tá um, ou tá outro. Presta atenção, hein? Porque às vezes o lugar não é muito santo, hein? Denorex, presta atenção. Tá bom? Aonde Deus está, alguma coisa acontece. Não, eu vou melhorar isso. Aonde o Espírito Santo de Deus está, né? Tudo acontece para o nosso crescimento espiritual. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Ou próximo ao vivo, que se tornará vídeo também, tá bom? Mas não esqueça, aqui ou lá, todos os vídeos, ó, dá o joinha, tá bom? Dá o joinha, vai começando a ver, não esqueça, antes que comece a ver, prestar atenção, dá o joinha, tá bom? Compartilha um com o outro, vai compartilhando. Tem uma menina, mulher que tá falando assim, assado, vamos ver, nem que seja para criticar, entendeu? Porque eu sei que tem muita gente que vê, mas é esperando assim, acontecer alguma coisa errada para poder ficar falar um para o outro. Porque coisa boa ninguém fala não, entendeu? Mas se é coisa ruim, eu adoro falar, entendeu? Presta atenção, hein? Mas vamos esperar, né? Vamos esperar, vamos nos unir, vamos nos abraçar nessa fé, entendeu? E vamos avançar.